Empurra com força, meninas! Sem medo de ser feliz! Aproveita! Redondo agora! E lá na frente... Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Luísa, sou supervisora da área de ação social e uma das realizadoras do Escuta Festival. Primeiramente, queria agradecer a todos pela presença, apesar desse sol enorme, escaldante que está lá fora. A gente está com a sala cheia, isso é muito bom. Vou, primeiramente, aqui convidar os 3 artistas convidados. Francisco Valdean, cearense, baseado no Rio de Janeiro, fotógrafo, documentarista e pesquisador, desenvolve projetos autorais sobre as imagens das paisagens cotidianas de favelas e subúrbio do Rio de Janeiro, com participação em exposições e premiações. Ganhador do Prêmio Territórios de Cultura da Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro em 2015. Pode vir para cá. Lucas Ururá, artista multimídia de Sepetiba, trabalha com referências de elementos da natureza e vivências territoriais. Coordenou o projeto Sepetiba em Foco, é produtor cultural, arte educador, artista urbano, designer gráfico e fotógrafo. E Pamela Castro, originalmente pichadora do subúrbio do Rio, interessou-se pelo diálogo que seu corpo feminino, marginalizado, estabelecia com a urbe, dedicando-se a construir performance a partir de experiências pessoais em busca de uma atividade recíproca com outro de experiência similar. E compondo nesse mesmo processo de quem fala, quem escuta hoje são João Fernandes, não sei se está aqui, que é o nosso diretor artístico, Gabriel Bevilacqua, gestor dos arquivos, Beatriz Paes Leme, coordenadora de música, Gustavo Aquino, assistente cultural da área de iconografia, Elisama Almeida, assistente cultural da área de literatura, e Bruno Bucalon, assistente técnico da área de fotografia. A gente vai começar pelos artistas. Vocês podem indicar entre vocês 3 quem que começa. Eu sou Pamela Castro, sou artista visual. E antes de começar a falar do material que eu trouxe para vocês, eu vou percorrer um pouquinho dos lugares que eu morei aqui no Rio, para vocês entenderem de onde que eu falo. Até meus 15 anos, eu era uma menina branca, de classe média, moradora da Penha, do Asfalto. E, com 15 anos, meu pai faliu e a gente foi morar numa cidadezinha do interior da Costa Verde, chamada Itacuruçá, que não tinha nada. Agora tem um monte de coisa. Na época não tinha nada. E lá eu comecei a pichar, fazer pichação, né? Com 20 anos, eu já estava na Escola de Belas Artes. Como eu tive acesso a uma boa educação, por meu pai ter podido pagar a escola particular, eu consegui entrar na universidade pública sem muita dificuldade e fui fazer pintura na Escola de Belas Artes, ao tempo que estava pichando a cidade toda, né? E então, com 20 anos, aí eu tinha ficado adulta, né? Eu saí da casa dos meus pais em Itacuruçá e eu fui morar na comunidade de Manguinhos, que era como eu conseguia me sustentar, já que meu pai não podia mais prover, né, passagem, alimentação, tudo para eu conseguir concluir meus estudos. Então, eu trabalhava como professora e morava em Manguinhos, e morei lá um bom tempo, até eu conseguir voltar para a Penha, para o meu local original, ali onde eu fui criada. Com 30 anos, eu saí da Penha de novo, e aí eu quis vir mais para perto do centro, para eu poder percorrer mais o circuito de arte, né, porque eu já não era só professora, mas já era artista, já tinha começado uma carreira internacional, expor e tudo mais, e eu achava que eu tinha que ficar mais perto de onde que as coisas aconteciam. Então, eu fui morar na comunidade do Falete, ali no Rio Comprido. E fiquei lá até conseguir, agora em 2016, vir para o bairro do Catete, onde eu empatricinhei de vez e moro na comunidade de Tavares Bastos, né?
que é uma comunidade que vocês sabem que é atípica, né? O pessoal chama de comunidade gourmet. Então, essa daí é a minha história. Eu comecei na pichação, fui para a Escola de Belas Artes, consegui fazer um mestrado na UERJ, porque eu via que eu tinha muita rejeição e eu não sabia muito porquê. Apenas há 5 anos atrás, que eu comecei a estudar as questões de etnia, que eu me reconheci como uma menina negra, mas aí eu tenho que também falar negra como negra, né? Porque eu tenho que falar dos meus privilégios, de ter uma passabilidade melhor, né? Maior, diante das pessoas. Eu me reconheço como negra porque durante toda a minha vida, eu sofri vários tipos de preconceito por eu ter a pele mais pigmentada, inclusive em casa, né? Eu acho que o maior choque que eu tive foi em casa, porque os meus pais, minha mãe alisava meu cabelo desde os 13 anos de idade, me orientavam que eu tinha que embranquecer a família me casando com uma pessoa branca, e outras coisas desse sentido. Então, começou ali. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que hoje a gente tem essa coisa do pardo é papel, né? Que a gente tem que se assumir como negro e falar que somos pardos é uma forma de fazer o que minha família falava, né? Tentar fugir dessa ancestralidade negra para poder ser mais aceito. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu nunca vou sofrer o mesmo preconceito que uma mulher retinta, mais pigmentada. E eu tenho uma série de privilégios bem grandes por isso. Então, eu fico num meio do caminho, eu fico num não lugar. E a minha interpretação do acervo do Instituto Moreira Salles parte desse lugar. Eu tenho pensado muito nessa palavra decolonial, que é uma palavra que tem sido bastante aplicada, usada, né? E o meu ponto de vista é que somos colonizados, né? E essa colonização não parou com a independência do Brasil, né? Ela veio com o imperialismo americano e com toda a academia e todos os outros elementos, inclusive música e tudo, que sempre fez parte da universalidade e de tudo que a gente consome enquanto pessoas como nós e a cultura originais, essas daí foram silenciadas, né? Foram apagadas. E eu tenho tido muitos problemas com os círculos que hoje em dia eu frequento na arte contemporânea por conta disso. Mais à frente eu vou contar. Com o convite do Moreira Salles, eu fiquei muito feliz. E eles... eu fiquei muito feliz porque entra num tema que eu tenho pensado bastante. Isso é até uma coisa que eu queria falar com vocês. Eu estou aqui na posição de estar com o microfone na mão, mas eu também sou uma pessoa que eu estou me desconstruindo, né? Pela própria criação que eu falei que eu tive com vocês, que foi uma criação machista, racista. Eu sou uma pessoa racista e machista, que venho cada vez mais aprendendo como me livrar disso. Então, de repente, na minha própria fala aqui, eu posso falar coisas que não são adequadas, né? Mas que eu tenho certeza que o meu processo e o interesse que eu tenho de desconstruir isso vai fazer com que eu melhore, né? Eu tenho visto nas artes uma coisa que tem me incomodado muito. Hoje eu frequento muito mais o cenário de arte contemporânea do que o de street art, né? Que são duas coisas, dois mundos diferentes. E tem me incomodado muito essa coisa da apropriação cultural, né? Você vê vários artistas que hoje está tendo uma preocupação muito grande da gente falar sobre as pessoas negras, sobre a própria decolonização, sobre os indígenas, né? E aí, quando você vai ver quem são os artistas que estão protagonizando isso, né, nas grandes feiras, nos grandes museus, são artistas brancos. No Brasil, você tem artistas brancos. É lógico que esse branco, se você pegar o cara e botar o cara lá na Europa, ele não vai ser branco, mas a leitura que a gente faz dele aqui é que é uma pessoa branca, né? É o artista branco falando
de índio, botando índio dentro de Bienal, sabe, para ficar tipo como se fosse um zoológico. Então são coisas que me incomodam muito. Dentro de Bienal também, vídeos retratando o nosso povo, mas que quando eu chego e eu olho, apesar de eu achar muito lindo o trabalho, eu me sinto um pouco ridicularizada, porque aquela pessoa que está ali no vídeo dançando ou fazendo qualquer coisa, era eu quando eu era adolescente. Né? E as pessoas ricas, brancas, que estão ali vendo o vídeo, veem que aquilo como uma coisa exótica. Né? Então, tem passado muito essa coisa do fetiche, do exótico. Isso tem sido coisas que estão dando visibilidade para pessoas, artistas, que eu acho que a gente está num outro momento, que é o momento desse decolonial, né? De levantar as falas e as vozes das pessoas que foram silenciadas até agora. Né? Porque não pode ter um trabalho, então, sobre os índios, mas feito por um artista indígena. Né? Porque o vídeo da Bienal, que está na Bienal, que fala sobre o nosso povo, não pode ser um vídeo feito por alguém do nosso povo, tem que ser uma pessoa branca. Né? Então, são coisas que eu tenho debatido muito, e foi a partir desse ponto de vista que eu fiz essas intervenções aqui no acervo. Primeiramente, eu sofri muito com os links do acervo. Né? Eu acho que, assim como eu, muitas pessoas aqui trabalham bastante. Né? A gente não tem herança, não pode se dar o luxo de ficar em casa só fazendo o que quer, né? Se dedicando às coisas que quer. Então, tem que fazer 10 coisas num dia só. Então, tudo que a gente faz é muito rápido. Né? A gente não consegue estudar como funciona uma coisa com uma dificuldade muito grande. E quando o pessoal me mandou os 4 links para o acervo, eu fiquei pirada, porque eu entrava e eu falava assim, gente, não tem nada aqui, cadê esse acervo? Será que eu sou burra, não sei mexer aqui? Aí eu fiquei pensando, esse acervo é para quem vê? Isso está na internet para quem vê? Porque se for uma gente como eu, não vai conseguir ver nada, que eu estou interessada, querendo ver, eu não consigo ver. Imagine uma pessoa aleatória, vou ver um acervo ali. Não consegue, né? Porque deve ter uma lógica, aqueles links, o site, mas essa lógica eu não achei acessível. Então, para começar daí, tá? Fiquei perdidona. Eu não consegui dar o principal passo. Né? E, principalmente, eu acho que eu viajo muito, né? E eu viajo só com celular. Eu não levo, hoje, com celular, com um iPhone, você faz de tudo. Né? Mas aí o navegador abria naquela plataforma de celular. Aí eu acho que naquela plataforma de celular, aí que o site não funcionava de jeito nenhum, que eu não conseguia ver os troços de jeito nenhum. Né? E a maioria das pessoas, eu acho que acessa pelo telefone mesmo, a não ser que seja uma coisa de trabalho e tal. Né? Mas eu acho, vou ver aqui uma gravura do Debré, procurar na internet. Vou lá no Moreira Sá. Não vai achar. Não vai achar, tá? Não adianta. Aí, no final, eu escolhi o site. Eu falei assim, vou pegar um site. Que aí, esse um site, vou estudar o site e vou conseguir achar. Aí, entrei no de iconografia, que eu achei que era uma coisa mais perto do meu conhecimento. Aí, botei lá na pesquisa, e aí veio essa imagem. Essa imagem é uma imagem que eu já intervi. Vocês conseguem ver a intervenção? Eu coloquei a minha cara ali. Né? São imagens, deixa eu ver aqui. Thierry Fieres, a partir de Debré, escravas negras, diferentes nações. Aí eu acho que eu falo um pouco desse não no lugar, que é será que eu sou preta? Será que eu sou branca? Qual a leitura que eu faço de mas eu sofro, mas eu não sofro tanto? Né? Você vê que tinha uma menina negra aqui, que quando eu comecei a falar, ela levantou e foi embora. Eu tenho certeza que ela se ofendeu pelo fato de eu ter falado que eu sou negra, que é o que acontece muito. Né? Mas eu acho que também seria uma ofensa para os negros também eu falar que sou branca, eu não querer ser como ele, porque ser negro seria uma coisa ruim. Né? Então, é um assunto um tanto quanto delicado e complexo mesmo. Então, eu me coloquei nessa cena e eu achei que deu tanto... Eu estava tão parecida ali, né, com aquelas moças, então, de repente, eu estou mais para preta do que para branca. Né? Foi onde que eu cheguei. Só que aí, quando eu mandei essa imagem do acervo para o pessoal,
Eles falaram assim, não, Pamela, tá bem legal o trabalho, mas isso daí não é do acervo do Moreira Salles. Aí eu falei, gente, tá de sacanagem. Fiquei aqui, mentalizando, fazendo várias teorias para eles falarem no final que não era do Moreira Salles. Que site é esse que tem um monte de coisa? Para que me mandou o site se o site não é do acervo? Aí eu descobri que no site tem vários acervos, você tem que mudar lá na setinha. Aí fui eu de novo fazer pesquisa. Pode passar. E aí eu achei essa imagem aí, a Free Black Girl, Garota Negra Livre, né, de 1846. É uma litogravura. Litogravura é uma técnica de prensa com pedra, né? E aí tinha uma legenda, da onde que veio, que era uma legenda bem assim esquisita, né? Que é Brazilian Souvenirs brasileiros, a Selection of the Most Peculiar Customs of Brasilia, uma seleção de costumes brasileiros peculiares. Esses costumes eu não entendi se eram as roupas ou se era o jeito do povo mesmo. Mas também nem me preocupei em botar aí no tradutor, porque tanto faz ia ser bizarro do mesmo jeito. Né? E o autor é Eduard Hildebrandt. E aí isso daí me veio a experiência que eu acabei de ter, que eu tive a oportunidade de ir para Miami durante a Feira de Arte de Miami, a Semana de Arte de Miami, que é a mais importante assim do mundo, mais badalada do mundo, né? Todas as pessoas das artes importantes estão lá essa semana, e eu fui convidada para fazer um trabalho e fui. E eu tive uma experiência muito ruim, não só porque eu tive um mural censurado, eu consegui ser censurada em Miami, no meio da Feira de Arte de Miami, da Semana de Arte de Miami, que é uma coisa assim que ninguém poderia imaginar no mundo. Eu me adaptei muito pouco ao circuito, às cenas, às pessoas, a forma como elas me tratavam. Eu acho que é isso, a forma como elas me tratavam. Você via que tinha uma diferença, né? A maioria das pessoas lá são pessoas brancas. Na feira, só gente branca, né? Branquitude em peso lá. Né? E aí você vê que a forma como te tratam é essa forma meio que de zoológico, né, que eu falei. Né? O souvenirzinho que é convidado para o coquetel, para a colecionadora ficar mostrando para os amigos quão bonitinha a artista brasileira é. E aí eu pensei nessa imagem dessa forma, né, que você tem ali uma escrava considerada livre, então ela está ali super bem arrumada, numa pose que, de certa forma, tem uma soberania, né? Mas que, por mais que ela tenha essa postura, esteja nos trajes, você sabe que, pela cor da pele dela, ela é uma escrava. Né? E, então, eu peguei essa foto, deu dentro do museu, na feira, numa obra de uma artista negra também. Eu tenho o nome dela aqui. Firelei Baez, que é uma artista negra que está fazendo bastante sucesso agora. E me coloquei ao lado dessa imagem também, porque eu acho que é isso, né? Por mais que eu seja considerada uma artista, tenha uma autonomia, esteja bem vestida, né? Essa coisa de bem vestido, o pessoal leva tanto em consideração, é uma coisa bem bizarra, né, de você estar bem vestido. Eu vou sempre de preto para ter uma passabilidade maior, porque toda feira que eu vou, eles pedem nota fiscal dos livros que eu comprei para provar que eu não fui roubada. Eu tenho que ficar mostrando o e-mail para mostrar que eu sou VIP na feira, que eu tenho direito a entrar, porque eles falam que meu nome nunca está na lista. Né? E olha que é o que eu falei. Eu sou uma pessoa que tem uma passividade boa, né? E mesmo assim acontece esse tipo de coisa comigo, porque lá é muito branco, as pessoas são muito brancas, né? Então só o meu jeito de falar, de andar, já denuncia que eu não sou dali, né? Que eu sou uma estrangeira e uma estrangeira do Sul. Então eu fiz esse dueto para mostrar que as coisas não mudaram tanto, né? Desde lá da década de 1800 para agora, depois dos anos 2000. Então, foi a minha interpretação dessa obra. E aí, só para concluir,
navegando nesse acervo, eu descobri que só tinha uma artista mulher. Eu acho que é importante colocar isso. Pode abrir o PDF. E aí eu peguei uma matéria do próprio Moreira Salles falando sobre essa artista. E eles contam a jornada de pesquisa que eles têm feito para descobrir mais sobre essa artista, e eles não conseguem descobrir, assim, não tem registro. É uma mulher que era casada, ela é da Inglaterra, que veio dar um rolezinho aqui no Brasil e aí fez esse monte de desenho. Esse texto aqui, ó, conta essa história toda. Então, ela fez esse monte de desenho, aí todo mundo fica assim, espantado, que é um desenho com uma habilidade técnica muito grande. Se vê que a mulher, ela não simplesmente desenhou, né? Ela estudou, ela pesquisou. É uma pessoa que realmente é uma artista, né? Mas eles não têm nada sobre essa artista, né? E aí você vê, sendo uma mulher branca europeia, ela já foi silenciada, ela já teve sua história apagada. Imagina nós daqui, né? E lá na feira, uma coisa que eu estava brigando muito era justamente sobre isso, porque eu me lembro que saiu uma matéria numa revista e a colecionadora falava, né, sobre várias pessoas que estavam falando sobre os negros, sobre os brancos, só que todas as pessoas brancas, que foram muito importantes mesmo na década de 70, mas outras. Eu não estou falando que as pessoas não foram importantes, né? Mas aí eu falo, essa mulher que está falando sobre o índio, será que nessa década de 70 que ela falava sobre o índio, não tinha um índio que estava falando sobre ele, que também foi morto, só que não tem filme, não tem livro, não tem nada? Que tal se a gente começar a resgatar essas pessoas? E se não der para resgatar, vamos dar visibilidade para as que estão agora? Por que no texto da feira, então, a gente não fala sobre os artistas negros, Dalton de Paula, o Paulo Nazaré, outros artistas que estão bombando, são brasileiros e são negros, né? Arjan Martins, né? O próprio Maxwell Alexandre, né? Por que a gente não então põe nesse texto essas pessoas? Vamos parar, né, de dar crédito para as pessoas brancas que foram importantes, ajudaram, mas ajudaram porque em algum momento também elas dizimaram a gente, né? Então eu concluo com esse PDF. Não sei se eu falei os 20 minutos, né? Mas, eu concluo com esse PDF com essa fala, né, de uma mulher branca. Tem a imagem dela? Que teve sua história aí apagada. E a falta de outras mulheres, né, nesse acervo. Obrigada. Tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Lucas Urura. Então, eu tenho 31 anos de idade, sou morador de Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu trabalho sou um artista visual, né, eu utilizo várias mídias para falar sobre a minha história, né, falar sobre a minha busca. Né. Então, eu comecei na arte através da arte urbana. Né, onde eu moro tinha uma cultura muito forte de pichação, então eu tive contato com alguns pichadores quando era moleque, comecei a pichar durante um tempo também, e a partir dali eu conheci o grafite, né, um amigo que era grafiteiro chamado William Mock. Hoje em dia ele já não está mais entre a gente, infelizmente, mas foi o meu primeiro contato ali, né, e aí o skate me fez conhecer e sair de Sepetiba, né, então a gente mostra a Baía de Sepetiba e a Baía de Guanabara, né? O Rio ele possui duas baías. A Baía de Sepetiba ela vai até lá Itacoruçá, né? Onde a Pamela morava. Então é um lugar bastante distante dos centros culturais e polos culturais. Né? Por exemplo, Sepetiba não tem banco. Né? A gente não consegue tirar dinheiro e para pagar a conta tem que ir na lotérica. E aí a fila fica gigante. Mas isso é um pequeno detalhe. Então, para conseguir, né, viver de arte, eu tive que aprender a circular pela cidade. E as pessoas falam, mas caramba, você vai lá na Zona Sul mesmo e volta? E eu respondo, eu não tenho outra opção. Né? Eu não tenho outra opção. Porque se eu quero viver de arte, o público que consome arte está na Zona Sul e no centro. Né? Então, onde eu moro, as pessoas consomem arte de uma outra maneira. Né, vai consumir com as pinturas na rua, né,
vai consumir admirando ou trocando aquela troca sincera ali que a arte urbana possibilita para a gente, né? Que é aquela troca pura, somente do sentimento, sem a crítica acadêmica, né? Da arte querendo desmoralizar ou entender ou testar o conhecimento alheio, né? Que acontece muito. Então, o próximo slide, ele mostra a distância, né, 72 quilômetros, e o que dá 3 horas de viagem. Então, significa que eu tenho 6 horas a menos do que todo mundo, né, o que é um tempo bem comprido, né, para se fazer algo. Então, a proposta que eu trouxe para o acervo é utilizar a fotografia do Mark Ferres, né, que é um fotógrafo que veio para cá, né, veio de uma família europeia, nasceu aqui e foi criado como brasileiro, mas teve toda a estrutura e equipamento estrangeiro para poder conseguir ser quem ele é. Então, quando eu joguei lá no acervo, que também achei bem complexo de acessar, né, tem foto que não é do Moreira Salles, é da Biblioteca Nacional, não sei de onde é, né, então, enfim. Quando eu fiz o trabalho aqui com a Rosângela, na IMS, aqui no Rio Tópico, eu até consegui ter acesso a uma imagem de Sepetiba, que é uma lito do Debré, mas que por algum motivo não está no acervo online. Então, eu não tive representatividade do meu território no acervo. Então, eu resolvi levar o Mark Ferrer para Sepetiba, né, pela primeira vez, assim, né, para que as pessoas conheçam ele. Então, pode passar. E aqui, né, pode voltar rapidinho. Tem a tipografia, né, Rio para quem aqui meio desconstruída. E eu escolhi essas fotografias. Pode passar, né? Que é a fotografia da Baía de Guanabara, né, em Niterói. Essa aqui eu não consegui achar de quem é a fotografia, essa segunda aqui do Cristo Redentor. Mas está aí os dados dela toda certinho. E é muito engraçado, porque lá em Sepetiba as pessoas também têm o fetiche com Cristo Redentor, né, que é o ícone do Rio de Janeiro, só que para a gente está muito distante, né? A gente não tem acesso. Né? Tem até um MC, né, o MC Xamã, que é de Campo Grande, ele fala de costa para o Cristo. Né? Ele fala isso numa rima dele. Então, só fui no Cristo uma vez na minha vida, passeio de escola, né? Então, aquela coisa bem icônica, o Rio de Janeiro, aí você vai para fora do país, todo mundo fala, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, né, como se o Rio fosse realmente, o Cristo Redentor fosse e representasse realmente o Rio de Janeiro, e eu não me sinto representado pelo Cristo Redentor, ainda mais com essa imagem do Cristo Redentor, reforçando o racismo, né, porque ele é branco, ele tem cabelo liso, é um cara que nasceu lá no Oriente Médio, né, colado no Egito, então ele é branco, e a gente tem um monumento que exalta o racismo no Rio de Janeiro, né, se a gente for pensar esse ponto. Então, eu escolhi essas fotos para fazer uma intervenção. Agora pode passar. Né, então, eu peguei ali aquela foto à esquerda, apliquei ela ali através do lambe-lambe, né, uma técnica de reprodução, impressão na plotter. Aí coloquei um pau-brasil ali, saindo ali com uma moça fotografando. E aqui eu alterei a cabeça do Cristo e coloquei um personagem, que é o personagem que eu utilizo de referência de matriz africana, de uma máscara, né, que representa a divindade que existe dentro de nós, sabe? Porque o cristianismo tirou isso, ele colocou Deus fora, né, da gente. A gente tem que clamar perdão, sendo que está tudo aqui dentro da nossa própria cabeça, né? Então, eu alterei o Cristo Redentor e na cabeça dele eu coloquei a ferramenta que é o bastão de Oxalá, né? Então, pode passar para a próxima. Então, é mais ou menos isso. E queria terminar com um vídeo, né, porque eu trabalhei durante bastante tempo com arte e educação, lá onde eu moro, né? Eu tenho um projeto de arte e educação chamado Mariscarte, e realizamos uma oficina chamada Sepetiba em Foco, que era uma oficina de artes visuais voltada para a comunicação, né, urbana, do qual a gente convidamos jovens, né, num ponto de cultura que eu trabalhei durante algum tempo, chamado Era do Rádio,
e estudávamos fotografia, arte urbana e produto, né, com o intuito da gente aprender a se comunicar e criar as próprias mídias e criar também o próprio museu de arte, né, a céu aberto, porque em Sepetiba nós não temos equipamento público, né, que nos dá arte, então os pontos de cultura e os mecanismos criados pela própria população é o que gera para a gente o nosso entretenimento e a nossa fonte de produzir cultura, né? Então, e existe muita gente boa na Zona Oeste, sabe? Artistas silenciados que até na arte urbana são silenciados, sabe? Ninguém recebe convite para pintar em lugar nenhum, entendeu? Está sempre na margem. Então, eu acho que a gente tem que buscar e lutar pelo nosso espaço, sabe? Porque a barreira geográfica é muito grande e tem que estar presente nos lugares para poder ser lembrado, né? Só que a galera esquece que a gente está a 6 horas, né? 3 horas de distância. Então, se eu saio daqui 10 horas da noite, eu vou chegar em casa de madrugada. Graças a Deus eu sempre chego, pela proteção, né? Mas, verdade, também tem isso, né? BRT, aquela coisa toda. Pode passar. O vídeo. Então, o vídeo é um processo, né, da oficina que a gente fez, que, se eu não me engano, foi em 2000 e... Então, Sepetiba para mim representa... E a gente, essa parede que eu repintei, né, foi uma restauração desse projeto que se chama Mariscarte. Essa pintura, ela tinha 3 anos, se eu não me engano, então, como é maresia, sol, né, em frente à praia, acaba que a pintura se degrada muito rápido, né, a arte urbana ela é efêmera. Então, como pensar num museu a céu aberto, sabe? Como pensar na manutenção da obra, ou restauração, ou apagar e fazer de novo, né? Então, eu já até aproveitei algumas imagens que já estavam ali da colagem. Pelo que pareça, a colagem ela dura muito tempo quando se aplica uma resina. E o pigmento da tinta, ele queima muito rápido com o sol, né? Então, a pintura toda apagou e as colagens antigas desse vídeo ficaram. Então, essa instalação, né, essa colagem que eu fiz, foi também utilizando acervo dos próprios alunos, né, que a gente fotografou, imprimiu e colamos na parede. Então, pode dar play para encerrar. Então, Sepetiba para mim representa basicamente a melhor parte da minha vida. Eu passei boa parte da minha infância aqui, passei a minha adolescência toda, praticamente também. E hoje eu vejo que é o meu lugar, não tem outro lugar. Eu posso conhecer e morar em vários locais pela cidade, por outros estados, mas Sepetiba realmente é o meu lugar. Eu amo meu bairro. O que essa pintura representa pra mim é a minha vontade de querer inspirar outra pessoa a levantar da cadeira, parar de reclamar e ir lá ajudar a consertar. Uma revolução no bairro de Sepetiba, que influencia as pessoas e artistas que ainda têm uma chama bem pequena dentro de si e que essa chama cresça quando veja essa pintura. Crescer, né? Precisa crescer e as pessoas verem que Sepetiba é um lugar bom, né? É um bairro bom. E se as pessoas verem o conhecimento que Sepetiba tem, né? Vai pra frente, né? Vai mudar. E aqui tem um projeto, um trabalho que eu fiz, que é o stencil, que é um grafite que a gente fez. Como todos juntos, nós podemos fazer muito mais. Muito mais. Nós podemos fazer muito mais coisas até que nem pensaríamos em fazer. Porra, eu nunca pensaria em fazer isso.
Hoje em dia eu faço. Antes, quando não tinha o painel, todo mundo passava aqui perto do curso e, tipo assim, como nada. Tipo assim, como se não tivesse nada. Depois que a gente fez o painel, muitas pessoas quando passa aqui de manhã, quando vai malhar correndo, passa, olha, fica assim, olhando. Tipo, deu cor, deu vida pro bairro, tá ajudando muitas pessoas, assim, que às vezes estão se sentindo triste. Eu nunca imaginaria que isso fosse possível de acontecer. Misturar a fotografia, que é a nossa expressão, a partir no momento que a gente captura, e colocá-la na parede, junto com grafite. Eu achei muito interessante, eu tô achando muito legal, eu tô me interessando mais e mais em fazer, né, o projeto, em querer ajudar a crescer o bairro e mostrar o trabalho, né, que a Era do Rádio tá querendo mostrar pro público, mostrar o conhecimento, mostrar o que Sepetiba tem de valor, né. O conceito de irmandade ficou muito mais claro para mim depois que a gente fez esse painel, porque trabalhar em conjunto é muito bom e o clima de festas, tipo brincadeira. Não é um trabalho, foi uma brincadeira fazer isso junto com todos os amigos e é sempre muito bom estar junto para fazer coisas boas e novas. E é isso. Eu achei maravilhoso, O painel para mim foi muito importante porque representa coisas elementos de Sepetiba de uma forma colorida, entendeu? Divertida. E para mim pintar foi muito legal. Eu gostei muito, trabalhar com os stencils, com o lambi-lambi, para mim foi muito importante. O Sepetiba, mesmo sendo um lugar bem legal, bem tranquilo, ele é bem desconhecido. Então eu quero que as pinturas sejam referentes ao bairro, para justamente o bairro ser conhecido por isso. Mostrar que a arte não é feita só para museus, e ser museus ricos, com telas, coisas que às vezes a pessoa nem entende, mas mostrar que também é do povo, qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser rico ou crescer já no meio. Eu espero que o projeto crie uma dimensão bem maior do que tem hoje. Ano passado já teve um início do projeto e esse ano, perceptivelmente, nós vemos a evolução bem grande do projeto e a tendência é essa, crescer, expandir o projeto para que mais pessoas do bairro conheçam, porque é um projeto muito lindo, um projeto muito interessante, porque não é em qualquer lugar que você tem a oportunidade de participar de um projeto desse e lidar com professores, não como professores, mas sim como aprendendo junto com eles, ele aprendendo com você, isso é muito importante. E eu acho que o bairro em si deveria reconhecer mais esse trabalho da pintura, porque geralmente há um preconceito muito grande, né, dentro da arte urbana, dentro do grafite, e isso não é uma coisa ruim, entendeu? Isso é uma coisa ótima, é a decoração do bairro, entendeu? Tá entrando em composição junto com a paisagem do bairro, colocando a cultura do bairro ali, entendeu? Eternizando essa cultura, e as pessoas deveriam valorizar mais essas atitudes, essas ações locais. A gente dá um jeito de se virar, né? Fizemos um leilão com 30 artistas urbanos e os artistas doaram 50% das vendas para poder custear pelo menos as tintas para a gente continuar recebendo artistas. Já recebemos espanhóis, portugueses, uruguaios, colombianos, brasileiros de vários lugares, tanto do Rio como do estado também, São Paulo. O PG e o Diego tiveram lá agora, ficam na minha casa, a gente recebe, faz residências artísticas. Então, eu queria, assim, ter uma expectativa, sabe, até de melhoria, mas com o governo que a gente tem tá difícil, né? Isso foi um edital, a gente conseguiu viabilizar, inclusive junto com a agência, né? Então, não está tendo mais financiamento, a gente está tendo que pensar por conta própria. E as instituições privadas, né, elas possuem capital e até interesse, né? Pelo menos ao meu ponto de ver visual, assim, porque existem vários projetos de qualidade precisando de apoio para existirem, sabe? E de quanta gente partir, né, na corrida, porque parece que a gente está sempre competindo, né? O ser humano compete um com o outro, enquanto um partir de trás e o outro partir de trás da montanha, já com um túnel feito, entendeu?
sempre vai ganhar quem está do outro lado do túnel. Então, a gente tá pulando todos os muros e atravessando o túnel correndo, né, pela mata. Acho que é isso. Boa tarde. Como é que eu começo? Tem um monte de coisa para fazer em 20 minutos. Então, eu não tenho nada no telão, né? Eu sou, como fotógrafo, às vezes quando eu entro em crise com imagens, às vezes com a tecnologia. Hoje eu estou assim, crise com a tela. Mas eu preparei uma intervenção, uma instalação, uma coisa. E essa coisa vai rodar na mão de vocês aí, tá aqui nessa caixa. Já vou abrir ela e vou começar por isso. E depois eu falo um pouco como que eu cheguei aqui hoje, em 2019. Então, eu tenho aqui no meu colo o museu, o MIM, né? Que é Museu da Imagem Itinerante da Maré. Então, eu chamo ele de MIM. Dá para ler para frente, para trás, tanto faz, cabeça para baixo. Então, é o MIM. Eu criei o MIM tem meses. Lancei ele no Facebook, num post no Facebook, dia 18 de agosto de 2019. E o MIM é fruto de uma... tiveram alguns artigos, né, olhando para o MIM e tal, e falando o que ele é. Mas ele, de certo modo, sou eu mesmo, assim, em alguns momentos. Então, só que para essa atividade eu desocupei o MIM. O MIM, ele tem um acervo no momento, de 150 fotografias em papel, mais por volta de 30 em slide e 50 em monóculos. Tudo é um arquivo, eu chamo ele hoje, um museu com um arquivo histórico poético sobre a maré. Em resumo, é o projeto que eu trabalho no momento, e ele é o meu projeto de doutorado nas artes da UERJ. Então, esse é o MIM. Mas hoje vocês não vão ver o MIM, pelo menos o MIM da maré, mas vai ser o MIM da mangueira, que, curiosamente, dá para ser a mesma coisa. Museu da Imagem Itinerante da Mangueira. E aí é a pesquisa que eu fiz a partir dos links que a equipe me disponibilizou, e você me ajuda. Só se eu precisar falar mais alto, né? Bom, então vamos abandonar um pouco o MIM, e dentro do MIM está o MIM da Mangueira. Tinha uma galera da Mangueira que disseram que vinha aí, não tem ninguém, né? Então, eu produzi um segundo MIM, que aí realmente é a Mangueira, e eu chamei de Cenas Cotidianas da Mangueira, em 1963. São 10 imagens, a partir da pesquisa do Henri Ballot, que esteve na Mangueira em 1963, fotografando. Vou tentar contar, a partir da pesquisa, o que ele fez, por que ele estava na Mangueira e por que tem 66 imagens dentro do acervo do IMS. Então, eu trabalhei nessa exposição 10 arquivos. Então, para quem for mais exigente, com uma coisa de cronograma, estão tudo numerado, tá? São monóculos. Está numerado de 0 a 10. Pode ver na sequência, pode ver como quiser, pode não ver, a critério de cada um. Quem não vê, eu vou contar, então é só acreditar no que eu estou contando. Tá bom? Então, eu vou colocar o MIM aqui, vou começar a rodar para cá, quem quiser ver. Então é só abrir a caixa, tem um textinho aqui em cima que é o nome da exposição, na verdade eu estou propondo como uma exposição, e dentro também. Aí dá para ler em um segundo. Tá bom? Então, enquanto o Museu da Mangueira roda, eu falo. Sim, e no final, se vocês toparem, o museu tem um caderno de visita que eu tenho aqui. Aí quem quiser. Já tem umas 500 visitas o museu, tá bom? Aí vocês estão visitando o da Mangueira, mas é o MIM. Eu até falei com o rapaz da Mangueira, que eles estão chegando, estão tentando chegar, que eles querem ver
a coisa esse pequeno acervo da Mangueira, que o Henri Balot fotografou em 63. Bom, eu sou, como a Ana falou, sou cearense, nasci num povoado chamado Cachoeira Grande, que tinha 500 moradores, né? O nome era grandioso, mas a população infinitamente pequena. E é um povoado que, assim que eu fiz a travessia da migração, vim morar na Maré, estava com 15 anos quando eu cheguei na Maré, e fiquei muitos anos sem voltar lá no povoado, tal, que é uma dificuldade da maioria dos migrantes, né? Retornar ao seu lugar. Mas eu ficava tentando acompanhar a Cachoeira Grande de algum modo, né? Aí quando inventaram essas coisas tecnológicas, a primeira vez que o Street View, eu falei, caraca, vou ver a Cachoeira Grande. Aí digitei lá, só tinha uma mancha assim. Falei, como assim, cara? Enfim, oi? Parecia com o Bacurau, é verdade. Aí, bom, mas aí o satélite foi atualizando, e eu fui acompanhando, até que hoje é bem definido, dá para andar nas ruas e tal. Cachoeira Grande, quem quiser dar uma googada lá depois e ver as ruas de Cachoeira Grande, são poucas, são 3, 4 ruas só, mas é legal. Então eu venho de Cachoeira Grande e venho para Maré. E assim, o migrante ele traz muitos sonhos na bagagem, né? Eu trazia muitos, trabalhar, talvez estudar um pouco, né? E a Cachoeira Grande em 94, que é quando eu deixo Cachoeira Grande, só tinha a possibilidade de estudo até a 3ª série do ensino fundamental. Então eu com 15 anos era formado, só que na 3ª série do ensino fundamental. E no Rio de Janeiro eu pensava me formar. E na minha cabeça se formar era terminar o ensino médio, assim. Pô, era top se eu conseguisse o ensino médio. Tive que trabalhar muito, né? Porque, afinal de contas, eu estava aqui para trabalhar. Trabalhei de tudo. Trabalhei em padaria, trabalhei em obra, trabalhei como camelô por 3 anos. Esse trio de trabalho de camelô. Eu começo vendendo cachorro-quente na Rua da Conceição, esquina com a Marechal Floriano. Aí o negócio não deu certo. Eu fui vender churro na esquina da 1º de Março com a Rua da Assembleia, em frente à Alerj. Não deu certo, eu fui para a praia, parei no posto 4, trabalhei um tempão no posto 4. E aí, depois desse tanto de trabalho, eu falei, pô, cara, eu tô aqui também para estudar um pouco. Consegui fazer um supletivo, terminei o ensino fundamental, depois ingressei no ensino médio. E aí, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu conheci a fotografia. Comecei a fazer um curso no Observatório de Favelas, no Imagem do Povo, fui da primeira turma. Hoje eu coordeno o Imagem do Povo junto com o Bira Carvalho. Fui da primeira turma do projeto Imagem do Povo. E uma coisa, assim, essas coisas inexplicáveis da vida, né? Ao mesmo tempo que eu me apaixono pela fotografia, enlouquecido pela fotografia, eu também me apaixonei por sociologia, né? Que gente se apaixona por sociologia. No ensino médio eu conheci sociologia e gostei muito daquilo. Falei, dá para juntar fotografia e sociologia. Então, desde então, de 2004 para cá, basicamente eu estudo fotografia e sociologia. Terminei o ensino médio, tinha uma defasagem muito grande como estudante. Fiz 2 anos no pré-vestibular, o pré-vestibular da Maré, o CPV, onde Marielle estudou e tudo mais. O Brasil era outro, né? Pelo menos na questão da perspectiva, era um outro Brasil. Então, tinha um interesse maior sobre jovens da periferia irem à universidade, isso era mais evidente. E nesse clima eu acabei conseguindo entrar num curso de sociologia na UERJ, né? Primeiro eu passei para a PUC, né, aqui. Passei para a PUC, pô, felizão, acho que eu frequentei 1 semana, mas era impossível, porque só para ir e voltar para a Maré era 5 horas. Então tinha que trabalhar, então não dava. Agradeci lá a subreitoria pela bolsa. Passei na UERJ 1 semana depois, a UERJ fica pertinho. Então terminei a graduação em 2014. Nessa loucura fiz um concurso para professor, passei, fui aprovado. Aí com uma estabilidade um pouco maior de professor, eu falei, pô, se a graduação deu certo... Porque nos estudos do observatório isso aparece, né? Que não é nem a dificuldade que a periferia tem de chegar na universidade. A grande dificuldade da periferia é se manter na universidade durante o curso inteiro. Essa é que é a grande dificuldade. Não é nem de aprovação.
A maior dificuldade é a permanência. Então, eu não podia dar esse mole. Terminei a graduação, tinha um concurso já, eu falei, pô, quem sabe não dá certo um mestrado, né? Aí tentei um mestrado lá no programa de Ciências Sociais, fui aprovado, entrei na turma de 2015 e concluí na turma de 2017. Olha, ó, deu certo, né? Da graduação ao mestrado eu estou estudando a maré do ponto de vista da imagem, né? Questão das imagens da maré. Falei, deu certo, né? Vou tentar um doutorado, né? Aí tentei o doutorado, tomei algumas porradas em alguns programas, falei, só existe você, né? Tipo, só existe programa de Ciências Sociais? Claro que não. Aí tentei o das Artes, da UERJ, no Instituto de Arte, e sou aluno há 1 ano no Instituto de Arte, me orienta o professor Luiz Cláudio. E aí o meu projeto, para chegar no MIM, o meu projeto dentro do doutorado, eu apresentei aquela coisa, né? A gente como aluno apresenta um projeto muito perdido ainda e a coisa vai se arrumando no percurso. Apresentei à banca de doutorado a criação de um acervo sobre a maré, baseado no meu estudo do mestrado. No mestrado, eu cheguei em 4, que eu chamei de inventários fotográficos sobre a maré. Cheguei em 4. Imagens das emoções, imagens das palafitas, imagens da violência e as imagens do povo. Então, eu propus, como projeto de doutorado, ampliar esses acervos e criar um acervo. Cheguei a pensar um acervo com uma edificação, mas a gente está em crise, eu não sou bobo, né? Nem nada. E aí, toda essa história acaba descambando no MIM, que é um museu na caixa de papelão e pretende reunir um acervo histórico poético sobre a maré. Vou falar da pesquisa, não esqueci não, tá? Toda vez que eu apresento o MIM eu tenho circulado com ele pelas ruas da Maré. Então, é um museu que eu brinco que eu sou o criador, o curador, o guia. E, às vezes, eu faço a limpeza, porque precisa de limpeza também. O museu precisa... Eu queria só criar um museu, mas criei um problema que é fazer a manutenção, fazer os reparos do acervo, né? É cheio de problemas. Enfim... E aí é uma brincadeira quando eu já apresentei o museu em churrasco, em jogo de futebol, em igreja. Igreja vai ser agora no dia 21, vai ser a última agenda do Menino Dentro da Maré. E tem uma coisa que é muito legal, que é assim, quando eu apresento o museu, há 2 expressões, uma de negação e uma de, talvez, aprovação. A de negação diz o seguinte, pô, isso é um museu, cara, dentro de uma caixa? Pô, tá de caô, né? E a outra é, caramba, isso é um museu. Ou seja, as 2 expressões, elas se referem ao museu. Mas, enfim, de minha parte, o museu, ele pensando a reflexão teórica sobre as imagens da maré, eu penso que o MIM, ele é um museu que pode trabalhar questões do imaginário, como a maré se imagina e como o restante da cidade, do país ou do mundo imagina a maré. Porque quando eu vou na Cachoeira Grande, lá no meu povoado, a Cachoeira Grande imagina a maré tal como a Gávea imagina, como Copacabana imagina. Então, é um museu que eu pretendo que ele brinque com o imaginário. Na pesquisa que eu faço no acervo. Eu recebi todos os links, realmente tem muitos problemas, alguns dos links, assim. Por exemplo, o que eu me mantive, que é o acervo.ims.br. Ele ontem ficou o dia todo inacessível, assim, quase o dia todo. Eu doido para concluir algumas coisas, não conseguia. Ia para o celular, não dava certo, ia para o computador, não dava certo. Então, tem essa questão aí. Enfim, mas a minha questão com o acervo era pensar o acervo e pensar o que eu estou envolvido, que é o museu e as imagens de favelas. Então, eu digitei lá, assim, de bobeira, assim, favela, no acervo. Aí apareceram 202 imagens. O acervo do MS é gigantesco, né? A parte que está online não é tão gigantesca, mas mesmo assim, mesmo o percentual é gigante. Eu falei, pô, tem pouca coisa sobre favela, 202 imagens, caramba. Enfim, aí eu olhei essas 202 imagens, cheguei em 3 autores, mais ou menos, que é o Guitarro, o outro, eu não sei falar o nome, é Ed... A Helena até Vini.
Cheguei nesse e no Balô. Ele tem uma imagem que é muito bonita, que é de Heliópolis. Eu fiquei olhando essa imagem um tempão, mas eu desisti dela uma semana e concentrei só no Balô na Mangueira. Enfim, então tentando olhar essas 202 imagens para pensar alguma coisa, né, como proposta. E aí acabei concentrando nessas 69, que é a do Henri Balô, no dia... eu também queria o dia da imagem, mas não nessas definições do Cúmulos ou do acervo não tem o dia. O que me levou a fazer uma pesquisa paralela para tentar chegar nas imagens. Diante da informação de que o Balô é um fotógrafo que fotografou para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro. Para quem não está familiarizado com o nome dele, ele é o fotógrafo de um caso que o MS, inclusive, fez uma exposição iniciou em 2018, a exposição, que é o caso Flávio, né? Que é o Gordon Parker, que era um fotógrafo, um lendário fotógrafo da revista Life, faz em 61 uma reportagem no Rio de Janeiro, e na favela da Catacumba fotografou uma família, e essa família tem como personagem o Flávio, que é uma criança, e o Brasil instaura aqui no Brasil uma treta em relação a essa matéria, e o Cruzeiro manda para os Estados Unidos o Balô, que acha uma família muito parecida, e também faz uma reportagem. Isso se desdobra, quem quiser saber mais essa história, está tudo lá no site do MS, inclusive com essa exposição de 2018. Então, o Balô é esse fotógrafo. A princípio, como o registro é de 63, eu falei, tem a ver com o caso do Flávio, que é de 61. Talvez o Balô, tentando ampliar o seu ponto de vista sobre as favelas, subiu a Mangueira. Aí eu falei, não sei. Aí fiz uma pesquisa paralela na hemeroteca digital para tentar achar o acervo do Cruzeiro. E aí, depois de navegar muito, porque também não é tranquilo o acervo da hemeroteca de navegação, eu cheguei na reportagem em que o Balô publicou. Na verdade, o Balô publicou 2 fotos na edição 46 de 63 do Cruzeiro. E eu, de certo modo, fiquei receoso de achar a matéria, porque eu fiquei receoso de achar o texto, né? O que dizia esse texto sobre a Mangueira em 63. Mas, enfim, achei a matéria, é tranquilo, na verdade fala de um processo de remoção, porque eu queria chegar nos personagens das 10 fotografias. Mas o texto não referencia os personagens, então não dá. Então, para chegar no personagem, tem que ser um outro processo, não esse de um mês de pesquisa, e com a base do Cruzeiro e com a base do MS. Enfim, então eu fiz esse processo para chegar. Então o Balô foi na Mangueira para uma reportagem sobre um processo de remoção lá na favela. E sobre esse processo, né, eu acho que eu gostaria de já ir para a conclusão, que é o seguinte: eu acho que é uma crítica que talvez, acho que toda a instituição considera acha ela que é isso mesmo. Existe, do ponto de vista da representatividade, né, de alguns territórios, de algumas populações, algumas lacunas dentro do acervo do MS, como, por exemplo, esse das favelas, né? Então, mas, ao mesmo tempo, a partir das 10 imagens, que eu, de certo modo, elegi o humano dessas 69 imagens do Henri Balô, talvez, se a instituição, quando se faz um festival, escuta, é porque está se querendo escutar alguma coisa. Então, se o MS está nesse processo de escutar, eu acho que esse pequeno grupo de 10 imagens no Mi Mangueira são imagens bacanas, assim. Então, se o MS está nessa luta aí de escutar, esse tipo de imagem aí é show de bola, assim, porque das 69, essas 10 são bacanas, são cenas cotidianas, né? Das 8, aparece pelo menos 2 personagens recorrentes na foto do Balô, que ele fotografou em 2 ou 3 situações, tá certo?
Então, assim, nesse processo de escuta, acho que do meu ponto de vista, essas 10 imagens são imagens que, se a rapaziada da Mangueira já tiver chegado ou ainda não chegou, eu acho que eles, inclusive, gostarão de ver esse ponto de vista do Balô sobre a Mangueira em 63. Então, acho que nesse tempo de um mês, né, que a gente iniciou esse processo, acho que é o que eu consigo fazer, tentando dar um retorno aí, aquelas perguntas e indagações que a mesa tem. Meu nome é Gustavo Aquino dos Reis, eu sou formado em História pela PUC-SP, eu tenho pós-graduação pela FESP, em Gestão da Informação Digital. Antes de falar o meu cargo no IMS ou a área, os meus maiores interesses eles são centrados especificamente em questões da diáspora africana e dos processos de descolonização, não só dos acervos, mas também das estruturas museológicas e das instituições culturais que detêm esses acervos. Também eu busco resgatar, nesse processo de pesquisa, as memórias e as vivências soterradas pelo racismo estrutural, que, já adiantando, são o que vocês estão fazendo nesse momento. Pode passar. Gabriel, passa para mim, por favor. Então, eu sou assistente cultural da área de iconografia do Moreira Salles. Na iconografia, eu sou um catalogador, pesquisador e sou responsável pelo licenciamento das imagens e atendimento a consulentes. Falar um pouco da área. A área de iconografia ela se dedica à pesquisa, à conservação e à difusão dos nossos acervos iconográficos, que são centrados tanto nos viajantes, então tudo que os viajantes no início do século XIX fizeram, retrataram o Brasil, isso está guardado na nossa área e a gente tem total interesse em ter essa comunicação com o público externo para mostrar eles. E basicamente é isso. Tem só mais uma parte, mas eu me adiantei. Já foi. Pode pular. E não subiu as imagens. Eu separei 3 imagens só para ilustrar, mas eu acho que não... Vê se a próxima foi. Tá, a primeira... Volta na primeira, embora esteja só o blur. É uma questão importante para mim, porque essas imagens eram dos 3 escravos do senhor Manuel. Então, a imagem são 3 escravos, é do Lanzer, e é muito simbólica para mim, porque eu sou uma pessoa negra que trabalha no IMS, na iconografia, e quando eu olho para esses escravos, eu tenho uma sensação simbólica e assustadora de que, em algum momento, a minha história pode ter se confundido com a deles, e das pessoas racializadas aqui também. Então, é um pouco complexo toda essa situação. Pode passar mais uma. A próxima é do Chilapres, é também uma pessoa negra, vendendo um ambulante, comercializando em Olinda. Então é um grupo de negros. Pode passar a próxima. E aí é do Paul Haru-Hering, que foi um ilustrado, um desenhista, que veio ao Brasil para tentar denunciar, através das imagens, os maus tratos que os negros sofriam na década do Brasil colonial. E é isso. Tudo bem, meu nome é Bruno, eu sou de Bauru e estudei arquitetura em São Paulo. Eu trabalho aqui no Instituto como assistente técnico no acervo de fotografia e trabalho especificamente nesse projeto que chama Vistas Situadas do Rio de Janeiro, em que a gente está já localizando as fotografias do Rio. E esse projeto especificamente tem um recorte temporal que é século XIX, início do século XX, para caracterizar imagens em domínio público. E essas imagens a gente está disponibilizando pela primeira vez as imagens em alta resolução, sem nenhuma restrição, dizendo explicitamente que elas estão em domínio público e qualquer pessoa pode fazer o reuso que quiser sem pedir autorização, porque isso é o conceito de domínio público. Então pode passar ao próximo. Eu defendo o acesso gratuito e restrito aos acervos, principalmente dos que estão em domínio público, e eu acho que essa é uma bandeira que a gente tem que levar para todas as instituições, e me sensibilizo muito com a dificuldade de acessar os acervos na internet. Eu acho que essa é uma das questões que a gente mais discute aqui internamente, e, enfim, é só isso que eu queria falar. Eu sou a Elisama, e eu faço mestrado aqui na PUC,
e pesquiso arquivos literários no Brasil. Essa é a minha pesquisa. Eu estudo o Museu da Literatura Brasileira, idealizado pela Lígia Fagundes Telles na década de 70. É um museu que nunca aconteceu e tem quase 300 documentos e estão todos até agora inéditos. Eu incluí essa referência biográfica, né, porque eu nasci em Acari e cresci na Rua Fruta-Pão, em Bangu, porque eu acho relevante pensar, então, quando o Lucas fala onde fica Septiba, eu também morei em Guaratiba e, enfim, quando você fala que ficou uma semana só na PUC porque é distante da Maré, eu sei exatamente o que é trafegar pela cidade e o quanto isso foi um ganho também. Entender a cidade, entender como a cidade se comporta, sei lá, ao redor da linha do trem, por exemplo, quantos signos você tem nas paredes do subúrbio e não tem nas paredes da Zona Sul, e o que é, enfim, ser criada de costas para o Cristo, né? E aqui eu trabalho na Coordenadoria de Literatura, também sou assistente cultural, Gabriel. E, bom, a gente faz pelo menos 3 ações, sempre a partir do acervo, que são publicações de livros, eventos, como Hora de Clarice, o Dia D, e agora a gente tem a Carolina Maria de Jesus, todo 14 de março, já há uns 3 anos. E a gente tem 3 sites específicos também sobre acervo, um dedicado a Clarice Lispector, um sobre crônicas brasileiras e outro sobre correspondências, que é o Correio IMS. Então, são sempre ações de visibilidade a partir do acervo. Boa tarde, eu sou o Gabriel, eu sou gestor dos acervos do Instituto. Fiz mestrado em História Social e me especializei em gestão de preservação de arquivos e acervos museológicos, né? Eu estou aqui há 3 anos e trabalho com todos os acervos, né, tentando estruturar a parte de preservação e processamento, apoiando todas as áreas, principalmente em questões técnicas. E como o Bruno falou, foi mencionado aqui, um dos nossos grandes desafios é colocar isso para fora, né? O acervo do Instituto é muito grande. A gente tem aproximadamente 2,5 milhões de objetos, né, dos quais mais ou menos 8 ou 9% estão disponíveis no site. Então, uma pequena parcela do que a gente tem está à mostra. E já deu para ver que são coisas muito importantes, né? Então, a gente tem um trabalho muito extensivo, né, de correr atrás desse atraso, né? Mas foi muito importante ouvir vocês, né, e saber dessa dificuldade, saber de alguém que está de fora, procurando, porque de fato a gente compartilha com vocês algumas dessas dificuldades e a gente está tentando melhorar essas questões. A gente sabe que tem muita dispersão de informação, né? São muitos portais, então às vezes até para quem é do Instituto a gente fica confuso, mas em qual portal que está isso? Aparece mais de um, né? Então é esse trabalho de tentar concatenar um pouco o que está publicado e ampliar isso muito é a parte principal do nosso trabalho. E eu acho que tem uma questão muito importante que foi colocada aqui, e surgiu, acho que na fala de vocês 3, dessa questão da descolonização e de como a gente interpreta o que a gente está vendo, como que a gente cataloga e descreve para poder dar o acesso para vocês, né? Porque boa parte desse primeiro acesso é feito por indexadores. Então, a forma como a gente resolve identificar, seja extraindo a identificação do objeto original, ou seja, atribuindo alguma informação, ela é crucial para encontrar isso, para ressignificar esse objeto. Então, a gente está revendo, ou começando um estudo para começar a rever essas coisas, que a gente sabe que tem muitos problemas na forma como foram atribuídas algumas identificações, tem muitas lacunas de identificação, mas tem, assim como ele apontou, a gente sabe que tem problemas de representatividade, né? Então, dependendo da forma como a gente indexa o acervo, os indexadores que a gente usa, a gente pode mudar isso ou potencializar a interpretação dos acervos. Então, tem um longo caminho aí para ser feito. E eu só queria dizer para vocês ficarem atentos, porque a gente está com esse trabalho em andamento e a gente espera ampliar significativamente a publicação desses acervos e tentar resolver algumas dessas questões de ampliação das formas de acesso, né? Então, espero que vocês continuem olhando, porque tem muita coisa boa, né, que a gente guarda, que hoje não está disponível, mas em breve estará. Boa tarde. Eu sou Bia Paz Leme, sou a coordenadora de música aqui do IMS e nós guardamos coleções, arquivos de músicos, artistas, né, compositores, cantores, arranjadores, etc., e também de colecionadores. Então, o nosso trabalho... Dá uma viradinha para mim, Gabriel.
Nós temos assim arquivos de 3 nomes seminais da música brasileira, que são Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha, além de muitos outros, como Baden Powell, Elisete Cardoso, enfim, uma série de... São 22 arquivos ao todo. Mas uma coisa muito importante aqui no nosso acervo musical são os discos de 78 rotações. E, no momento, a gente está muito feliz porque acabou de botar no ar um site chamado Discografia Brasileira, justamente disponibilizando toda essa produção fonográfica do Brasil, né? Vou falar rapidamente sobre isso, porque a música começa a ser gravada no Brasil no iniciozinho do século XX, 1901, exatamente, né? E essa primeira produção, ela vai reproduzir, na verdade, ela registra a música que se fazia no século XIX no Brasil, né? Que é um momento de formação dessa identidade musical brasileira. E, apesar da gente saber que, neste país colonizado, né, os meios de produção sempre estiveram na mão dos brancos, né? É uma coisa também, a produção fonográfica é branca também. É importante que a gente, como nós aqui, a instituição, né, disponibilize esse material. Para vocês terem uma ideia, foram gravados no Brasil cerca de 36 mil discos de 78 rotações. Foi uma produção muito pujante. E o Brasil foi um dos países em que houve uma maior produção e comercialização de disco, né? Os artistas se interessaram muito por gravar, adoraram gravar. Havia uma produção imensa também de música aqui, como sempre se soube, e o público também comprava, né? Houve aqui uma explosão assim atípica realmente, né? Com várias gravadoras, etc. E a música negra, mais ou menos sincretizada, foi muito registrada. Eu queria mostrar só o site rapidamente, Gabriel. Esse é o novo site. E eu coloquei aqui, fiz uma coleçãozinha aqui, só para vocês terem uma ideia. O Jongo de Mota da Mota, né? Mota da Mota. É o nome do autor, né? Mas que, na verdade, não é isso. Ele gravou 2 sessões de jongo. Vou mostrar aqui para a guisa de ilustração, realmente, aqui no site, quer dizer, eu acho que o nosso papel, o que está ao nosso alcance, né, é disponibilizar amplamente tudo que nós temos aqui, para que as pesquisas e recortes sejam feitos por quem de direito, né, pode fazer isso. Então, eu acho que, no nosso caso, quer dizer, a instituição branca, né, em relação à cultura africana, à cultura negra, o papel dela é disponibilizar amplamente o que tem para que os recortes, as ações curatoriais sejam feitas por quem detém esse direito, né? Então, aqui, o site da discografia é um exemplo disso. A gente tem aqui mais de 46 mil áudios para serem pesquisados. Vocês podem pesquisar por gênero, vocês vão encontrar muita macumba, vão encontrar muito batuque, vão encontrar muito jongo. Enfim, é o que eu digo. O filtro branco está aí porque trata-se de uma indústria.
mas houve muito registro importante de coisas que talvez vocês só encontrem aqui. Tá? E eu acho que o nosso papel, então, é esse mesmo. Obrigada. Boa tarde, o meu nome é João Fernandes, sou português, conforme já devem ter percebido, sou o diretor artístico do Instituto Moreira Salles. Cheguei ao Brasil há 4 meses para assumir este projeto com as equipas do Instituto e, como diretor artístico, vou construir com elas uma programação de atividades, pensar os acervos, tudo quanto com eles se pode fazer neste Brasil, assim como uma programação muito variada ao nível da especificidade de cada um deles, ao nível da forma como eles se podem juntar uns aos outros, porque uma instituição que tem arquivos de iconografia, de música, de literatura, de fotografia, de artes visuais, também de alguns filmes, pode gerar situações interessantíssimas para construir leituras de um passado que, de certo modo, sejam fundamentais no presente. Uma instituição, um museu, é algo que preserva uma memória e essa memória tem que ser interrogada. Muitas vezes essa memória foi construída em situações extremamente injustas da história, porque a desigualdade, formas de poder discriminatórias marcaram as instituições culturais, que foram sempre consequência da iniciativa de quem tinha o poder de as criar. Poder político, poder económico, poder cultural. E a cultura que herdamos, temos que estar conscientes que é uma cultura que herdamos das estruturas que dominaram as sociedades num passado. No entanto, uma das coisas que me entusiasma imenso no facto de estar no Brasil é o facto de, no Brasil, independentemente das situações de extraordinária injustiça que marcam e tragédia que marcam a sua história, ter sido possível fazer sobreviver uma cultura popular que ainda hoje tem uma pujança inacreditável no presente e que tem também uma memória. Uma parte dessa memória também passa por esses acervos. E essa extraordinária relação entre cultura popular e cultura erudita sempre fez parte do contexto cultural brasileiro. E isso é muito único, porque isso, por exemplo, na Europa é algo que foi extinto, de uma certa maneira. As culturas dominantes extinguiram as culturas populares, que hoje só existem quase ao nível das comunidades imigradas e refugiadas na Europa. No Brasil isso é muito vivo, conforme todos nós sabemos. E isso implica também um desafio na forma como revisitamos a história. O Instituto tem acervos que não representam tudo quanto aconteceu nessa história, mas representam muito do que aconteceu nessa história. Esses acervos foram coligidos, estão a ser estudados, tem sido para mim maravilhoso conhecer estas equipas que vocês também estão a conhecer hoje, mas todos temos consciência que há muito por fazer. Eu tive as mesmas dificuldades que todos vocês quando comecei a procurar conhecer os acervos do IMS no site. Há muito para fazer para tentar tornar mais acessível. Acessível a qualquer pessoa e acessível também para um estudo mais especializado. Há vários níveis de acessibilidade que tem. E uma instituição cultural, com os objetivos que nós temos, não terá nunca limites para duas coisas: a necessidade de tornar acessíveis os seus acervos e a necessidade de se explicar em relação àquilo que eles representam e de propor uma discussão sobre os pontos de vista que se podem construir a partir desses acervos, abrindo esses acervos também a que toda a sociedade possa construir pontos de vista sobre eles. Isso é muito importante e em muitos casos é uma questão de justiça histórica também, porque muitas imagens que hoje fazem parte dos museus fazem parte de uma história que tem a sua dimensão trágica, em que os museus foram construídos por uma sociedade colonial, por uma sociedade em que pessoas exploraram pessoas e construíram representações do mundo em função dos sistemas de exploração e de colonização que construíram. O museu é, na sua realidade histórica, uma instituição que acompanha o mundo colonial. Por isso, descolonizar o museu é tão importante. Não é fácil, porque a instituição museu ainda hoje continua refém das estruturas de poder económico, político e social que definem o mundo neste presente, uma sociedade
neoliberal, globalizada, etc, etc. E há questões que importa começar a definir, a listar. Por exemplo, os próprios museus hoje se veem afetados, não é o caso, creio eu, do Instituto Moreira Salles, mas muitos museus, inclusive no contexto brasileiro, se encontram ameaçados por um sistema das artes que a Pamela descreveu muito bem através da Feira de Arte de Miami, onde esteve. As feiras de arte hoje são, no presente, lugares de apresentação da obra de arte que se equiparam quase, quando não superam, a visibilidade dos museus. E isso advém, por simplesmente, de um modelo de negócio que se torna dominante e que, inclusive, financia muitos dos museus. Hoje muitos museus públicos são pagos com dinheiro privado e dinheiro privado que tem interesses nesse negócio. Mas uma feira de arte não é, na verdade, o lugar melhor para apresentar uma obra de arte, nem para ver uma obra de arte. Às vezes há muita confusão sobre isso. Uma feira de arte é um mercado. E no mercado há gente que vende, há gente que compra, e hoje, muitas vezes, as feiras de arte pretendem disfarçar-se de lugares culturais, dissimulando essa relação com o mercado, que tem que ser muito objetiva. A Feira de Arte não é, na verdade, o lugar onde nós podemos confrontar-nos com a obra de arte nas circunstâncias que o artista desejou para ela. Em princípio, a arte, mesmo quando se destinou a ser vendável, o artista não pensou nela como um objeto de mercado. Mas hoje, cada vez mais, começa a pensar nela como objeto de mercado, porque as coisas se confundem muito. E por isso é preciso ter um ponto de vista crítico. Algo que é muito interessante termos consciência no Brasil também, é o facto de, no século XX, na cultura brasileira, se ter olhado para o sistema e para a história cultural do Ocidente e para a arte do Ocidente a partir de um ponto de vista fortemente crítico. O Brasil é o primeiro contexto em que o mundo cultural ocidental é posto em questão pelos artistas, por escritores, por artistas visuais, a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. E isso tem uma tradição na história da arte brasileira. No Brasil houve iniciativas corajosas e históricas, de situações históricas muito difíceis, onde, por exemplo, mesmo em plena ditadura militar, muitos artistas construíram um sistema de resistência crítica e política à ditadura com as suas obras e, ao mesmo tempo, se demarcaram dos contextos de arte dominantes. Algo que é muito interessante constatar na história da arte é a forma como os artistas sempre resistiram, em toda a história, às condições de encomenda, às condições de quem tinha o poder de desencomendar um trabalho ou de condicionar o seu trabalho, lhe ofereciam para fazer o seu trabalho. Por exemplo, é muito curioso encontrar o MIM, o museu que aqui acabámos de conhecer, ou os dois MIM que acabámos de conhecer, porque, por exemplo, a história da arte do século XX é reaberta, de uma certa maneira, por um artista, Marcel Duchamp, que fez da sua obra um museu numa caixa. Aliás, até criou vários modelos de caixas. E muitos artistas fizeram da sua obra a crítica aos museus, e o que é uma coisa muito curiosa, os museus, de certo modo, o primeiro museu público foi o Louvre e aparece numa situação revolucionária. Aparece uma situação revolucionária quando, da Revolução Francesa, os revolucionários ocupam o Palácio do Rei e tornam acessíveis as suas coleções a todos os cidadãos, que passaram a ser considerados cidadãos por igual, se bem que fosse uma palavra mais no papel do que propriamente na realidade social, mas a verdade é que o museu foi aberto às pessoas que antes não podiam lá entrar. E a partir daí o museu tem uma vocação predominantemente pública. O que não quer dizer que o museu não tenha sido sempre utilizado pelas estruturas, na verdade, que têm o poder de o determinar. E por isso os artistas também sempre resistiram e criticaram o museu. No Museu do século XX, eu trabalhei em 2 museus de arte contemporânea antes de estar aqui. O Museu de Arte Contemporânea de Serralves, que é o primeiro museu de arte contemporânea em Portugal, e o Museu Reina Sofia, que é o museu principal de arte moderna em Espanha. Os museus foram postos em questão pelos artistas, não só por conceitos, atitudes, manifestos, textos. Houve artistas, inclusive, que diziam que era preciso deitar fogo aos museus, em certas alturas da história das vanguardas. Mas os artistas também mudaram os museus com as suas próprias obras. Por exemplo, hoje os museus têm que conservar materiais que nunca pensaram conservar.
materiais frágeis do cotidiano, porque a arte do século XX trouxe a vida também para dentro dos museus, trouxe a efemeridade. Como colecionar momentos, como colecionar instantes, como colecionar situações, como colecionar contextos humanos e não só objetos, situações materiais. Como produzir situações críticas das imagens que se apresentam, como ter uma consciência da história das coleções e como reabrir a discussão sobre elas, a partir do presente, porque é no presente que estamos. E esse é o grande desafio, e por isso é muito bonito para mim ver que vocês se confrontaram com os acervos, tiveram as dificuldades que tiveram, e assim não me sinto assim tão isolado das minhas dificuldades também, e é uma coisa que todos nós iremos discutir sem dúvida muito para ver como é que se pode tornar a presença dos acervos na internet mais acessível, e mais acessível também para a investigação, para toda a gente que isto de uma forma especializada os queira consultar. Há coisas, nem tudo está na internet, por exemplo, eu tenho a noção que há muito mais imagens de favela do que aquelas que conseguiu encontrar através da internet. Há arquivos por tratar, há muitas imagens ainda se calhar por classificar, mas tenho a ideia que há partes do acervo que poderão surpreender ainda no seu estudo, investigação, descoberta, etc. E tenho também a ideia que este tipo de ação que vocês fizeram, com o confronto com os acervos dentro de uma instituição e ao mesmo tempo com a utilização deles para construírem possibilidades de trabalho, que questionam a própria natureza dos acervos dos quais partiram e constroem novas possibilidades de ação no presente a partir desses acervos, é um caminho a seguir. É um caminho a seguir na relação convosco e com muitas mais pessoas que, ao nível da criação artística, podem encontrar um utensílio, porque o Instituto de Acervos é um utensílio que pode empoderar as pessoas também. E esse é o grande desafio. Como criticar um modelo de segregação, um modelo colonial, um modelo de diferenças, um modelo onde a cultura era considerada algo próprio de uma elite, próprio de um sistema estratificado de discriminação social. E como, dentro da construção de uma cidadania, o acesso à memória, o acesso aos materiais da memória que herdamos, pode ser não só preservado e conservado, mas discutido, utilizado e utilizado num sentido fundacional, de novas coisas que permitam fazer novos trabalhos dentro do empoderamento que as pessoas podem construir a partir da memória que herdaram. Como se disse aqui, nós não somos os primeiros, há muita gente por trás de nós, e esse conceito de uma herança que temos nos rostos que foram representados e também colonizados pela representação de gente que antes trabalhou, e há uma tradição também de museus emancipatória no próprio Brasil. Há uma história dos museus que é importante também investigar. Tudo isso são situações muito interessantes e por isso escutar e falar é tão importante neste momento, porque aquilo que vocês possam trazer para o confronto nosso com os próprios acervos são formas também novas para nós repensarmos como é que podemos trabalhar com eles e como podemos trabalhar convosco, e aí o diálogo é recíproco. É uma coisa a abrir e é uma coisa em que não há, na verdade, ainda uma grande história na tradição dos museus, mas todos os museus hoje têm esse dilema no presente. Como é que a instituição museu pode servir também para acrescentar mais democracia num mundo onde a injustiça ainda é tão grande e continua crescente, onde a desigualdade continua crescente? Como é que o acesso às imagens do passado podem permitir a emancipação no presente? Porque discutir essas questões são questões essenciais para aquilo que é a identidade de uma instituição cultural, para que uma instituição cultural não seja apenas herdeira dos privilégios que a determinaram. Porque todas as instituições culturais criadas por poderes públicos ou privados foram um instrumento de um privilégio. E esse privilégio hoje é um privilégio que tem que ser de todos. E, por isso, uma instituição de acervos tem que construir comunidade com a memória e com o presente. E por isso é tão importante a vossa reação àquilo que aqui encontram e o facto de juntos podermos construir trabalho a partir daí. Não só aqui. A ideia do museu portátil é genial.
Mas também o levar imagens daqui às vossas próprias obras é também importante. A Pamela, a partir de uma imagem do acervo, chegou a uma possibilidade de trabalho para uma obra dela também, que cria uma situação que critica o ponto de partida e ao mesmo tempo o ponto de apresentação dessa mesma obra. A forma como, por exemplo, a questão de uma arte pública no Brasil está a construir museus ao ar livre extraordinários. É curioso que enquanto a Pamela estava em Miami, eu estava na cidade de Tiradentes, em São Paulo, onde há 13 quilómetros lineares de pinturas murais. É um grande museu a céu aberto feito pelas comunidades de cidade de Tiradentes. E estava a pensar que bom estar aqui em vez de estar em Miami, porque as notícias que eu recebia de Miami eram terríveis. As pessoas andavam todas a discutir o facto de um artista ter posto uma banana numa parede. E, independentemente de não pôr em discussão aquilo que os artistas fazem, todos têm direito a fazer da sua liberdade de expressão tudo quanto queiram, encontrar todo esse mundo da arte que a Pamela nos descreveu, branco, com privilégios e assim, discutir uma banana na parede, que além de mais venderam e compraram por cerca de $120 mil. E sim, mas a obra já estava vendida. E bananas há muitas. E o monkey business vai continuar. Sem dúvida me levou a pensar que bom estar no Brasil, a trabalhar com as pessoas aqui, onde podemos pensar temas muito urgentes, em vez de estarmos a discutir essas bananas na parede. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigada a todos. A gente tem 10 minutos para começar o baile funk. Assim, primeiramente, queria muito, muito agradecer o trabalho que vocês três fizeram num curto espaço de tempo, com a dificuldade que foi o acesso aos acervos e o cuidado, e assim, por mais né, tiveram críticas, questões, mas a forma respeitosa, tanto que a gente conseguiu estabelecer o contato, e a forma como vocês desenvolveram, a partir das experiências de cada um, né, do trabalho artístico de cada um, essas obras que a gente tem hoje. E ficou muito forte para mim, né, a questão do trajeto, do trânsito pela cidade, do direito à cidade, da migração, do que é ser mulher no mercado de arte, ser mulher negra, a ideia do museu na sua mão, museu ao ar livre, a interferência que você faz no próprio trabalho de iconografia. E, assim, a partir disso, a gente precisa continuar a conversar. E a gente precisa até pensar formas de melhor tecer esses diálogos entre nós, de todos aqui presentes, e vocês, artistas. Porque eu acho que a fala do João, quando fecha, né, trazendo todas essas questões, tentando alinhavar tudo isso, acho que deixa muito evidente isso, a necessidade de a gente avançar e se aprofundar, porque eu quero muito continuar trabalhando com vocês. E eu acho que é isso, é um primeiro passo. Primeiro não, alguns, né? Porque nós dois aqui, a gente já tem bastante contato, muito carinho, né, pelo trabalho, respeito e admiração que eu tenho. Então, é super convite você, Pamela, que a gente está se conhecendo. Se tiver interesse, quiser abrir mais caixinhas desse acervo, que é difícil, a gente está aqui para isso, tá? Obrigada. Obrigada a todos pela presença.